nome é Liliane Mendes e eu vim aqui, conforme prometido, conversar com vocês um pouco sobre o artigo CPAP pode promover um ambiente inflamatório endotelial na apneia obstrutiva do sono após revascularização coronariana. E quem me conhece já sabe, será? Então, o que eu pretendo fazer aqui é uma análise crítica sobre esse artigo. Isso tudo começou, pessoal, com a publicação desse artigo, com esse título que eu acabei de falar para vocês, em um braço da The Lancet. Então, não foi na The Lancet, mas foi numa das revistas, né, como eu falei, um braço dela, com um excelente fator de impacto também, de 9,7. E é um artigo muito bem escrito, no entanto, a gente considera que algumas reflexões e ponderações precisam ser feitas acerca dos resultados apresentados. E foi isso o que a gente fez. Então, eu, Rafa, o doutor Rodrigo Pinto Pedrosa e a Flávia nos unimos e fizemos uma carta-resposta aos autores, que também foi publicada nessa mesma revista com o mesmo fator de impacto. E os autores, lá no paper inicial, eles começam colocando que a apneia obstrutiva do sono, ela está associada ao risco 2 vezes maior de se desenvolver hipertensão arterial sistêmica, um acidente vascular isquêmico, doença arterial coronariana e até mesmo morte. E que, apesar dos estudos observacionais sugerirem que o CPAP melhora os desfechos cardiovasculares na apneia obstrutiva do sono, que 3 ensaios clínicos randomizados falharam em demonstrar esses resultados na análise por intenção de tratar. Então, o que é um ponto importante aqui, pessoal? Estudo observacional não mede efeito de tratamento. Estudo observacional mede desfecho. Por que que ele não vai conseguir medir efeito de tratamento? Porque ele não tem um grupo controle. E aí, a gente pode ter uma série de fatores confundidores que podem inflar o nosso resultado e, portanto, a gente só consegue medir desfecho, mas não mensurar o efeito clínico do tratamento, porque isso pode estar carregado de uma série de viés. Por isso que o ensaio clínico, né, recomendado e indicado, desculpa, o desenho recomendado para avaliar o efeito de tratamento é um ensaio clínico. E esses autores colocam essa questão de que, apesar desses estudos observacionais demonstrarem melhora nos desfechos cardiovasculares, que os ensaios clínicos falham em demonstrar esses resultados na análise por intenção de tratar. E que isso indica, portanto, que os riscos cardiovasculares persistem apesar da eliminação da hipóxia intermitente e da fragmentação do sono, que são possíveis causas do aumento do risco cardiovascular na apneia obstrutiva do sono. Os autores colocam que os estudos foram criticados porque os pacientes não tiveram boa adesão ao tratamento. Mas os autores colocam que em 2 estudos os participantes tiveram sim boa adesão e que ainda assim eles não tiveram redução do risco cardiovascular. Será? Vamos ver junto comigo? Então, o primeiro estudo é esse daqui, que avaliou o efeito da pressão positiva nos desfechos cardiovasculares em pacientes com doença arterial coronariana que não tinham sonolência diurna excessiva e que tinham apneia obstrutiva do sono. E aqui eu trago a conclusão, é claro, pessoal, que vocês precisam ler o artigo inteiro. Eu trouxe, obviamente, a conclusão para vocês, porque se eu for ler todos os artigos que foram citados, tanto por eles quanto por nós, a gente fica aqui 5 horas em aula. Então, eu trago aqui a conclusão que, de fato, demonstra que na análise por intenção de tratar, que os pacientes que utilizaram o CPAP não tiveram redução significativa dos desfechos cardiovasculares. E o que são considerados esses desfechos cardiovasculares, Eliane? Repetir, revascularização, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico ou morte cardiovascular. E o que os autores não colocaram é que esse mesmo estudo também coloca na conclusão que teve uma redução significativa dos desfechos cardiovasculares quando os dados foram ajustados para comorbidades e para adesão. Então, o que é isso? A análise estatística, né, mais indicada, padrão ouro, para avaliar efeitos de tratamento em um ensaio clínico é a análise por intenção de tratar. No entanto, a gente tem aí linhas que se diferem, que colocam a questão que seja importante a gente fazer análise por protocolo. O que é isso? Se tem alguns fatores que a gente considera
que sejam importantes e que podem estar comprometendo o resultado daquilo que a gente está se propondo a responder, que a gente pode fazer essa subanálise. E aqui esses autores fizeram isso. Eles colocam que será que comorbidades podem influenciar em desfecho cardiovascular? Então, como assim? Se eu não fizer um ajuste para as pessoas que tinham hipertensão, as pessoas que tinham diabetes, será que esses são fatores que podem influenciar em ocorrência de desfechos cardiovasculares? É claro que sim. Então, será que eu preciso ajustar para isso? Um outro ponto importante, a gente está analisando o efeito de um tratamento. Se eu não fizer uso desse tratamento, se a minha adesão a esse tratamento for ruim, será que isso pode comprometer o meu resultado? Quando eles ajustam para esses dois fatores, eles viram que aí sim há uma redução do risco cardiovascular. Então, ainda nesse mesmo estudo, eu trago uma tabela aqui que foi apresentada e que vai mostrar para a gente a razão de risco. Então, como que a gente interpreta isso daqui, pessoal? A gente está falando sobre risco de ter um evento cardiovascular ou não. Então, isso é apresentado com hazard rate, que é razão de riscos. E aí, como que a gente interpreta isso? Quando é um, quando a gente fala, né, de razão, número dividido por ele mesmo é igual a um. Então, se não tem diferença, essa razão vai ser um. Quando for menor que um, a gente está falando que está tendo redução de risco. E maior que um, a gente fala em aumento de risco. E a gente também conhece, quando a gente vai avaliar, né, resultado de estudo e pensa na parte de análise estatística, que tem um valor P. O que esse valor P faz é demonstrar se teve diferença estatisticamente significativa ou não. Então, enquanto pesquisadores, a gente parte do princípio que a gente assume a hipótese nula, que é não vamos encontrar diferença. Só que, se esse P der menor que 0,05, a gente dá tchau para a hipótese nula. A gente vai refutar a hipótese nula que as coisas não têm diferença. E vamos falar, opa, nós estamos te rejeitando. Deu diferença sim. E a gente vai e abraça a hipótese alternativa. Então, a gente tem duas formas de analisar aqui se os dados apresentam diferença ou não. Uma delas, facilmente, eu destaquei aqui para vocês, a gente olha o valor de P, então a gente vê que deu uma diferença estatisticamente significativa, só que lembra que eu falei com vocês da razão? E que esse valor, quando ele dá um, não está para um lado nem para o outro, a gente está com a hipótese nula. Então, aqui a gente tem um intervalo de confiança. Se o número um está dentro desse intervalo de confiança, se ele está ali, significa que não deu diferença estatisticamente significativa. O que vocês podem ver que não aconteceu aqui. Então, a gente tem duas formas de enxergar esse intervalo de confiança, esses dados aqui, para a gente ver se deu significativa ou não. Deu significativo o quê, Liliana? A razão de riscos que a gente está olhando. Então, aqui eu já bato o olho e vejo o valor P, que deu 0,02, que, portanto, é menor que 0,05. Então, deu uma diferença estatisticamente significativa. Agora, a gente precisa olhar para que lado? É aumento ou redução? Lembra que quando eu falei que menor que 1, isso indica redução? Deu 0,29. Então, houve uma redução em 71% no risco cardiovascular daqueles pacientes que utilizaram o CPAP por pelo menos 4 horas. E quando, se não tivesse o valor P aqui, eu fosse olhar o intervalo de confiança, eu vejo que o 1 não está. O que é isso, gente? O número 1. Então, veja que vai de 0,10 até 0,86. O 1 está para cá, está fora do intervalo de confiança. Então, eu não abraço a hipótese nula. Então, de fato, utilizar o CPAP por pelo menos 4 horas reduz o risco cardiovascular desses indivíduos. E aí, vamos para o outro estudo, que foi publicado também numa excelente revista, que é a New England, e que os autores falam, né, que os indivíduos, lembra por que eu estou falando isso tudo? Que falam que eles não tiveram boa adesão, mas que, na verdade, eles tiveram boa adesão, sim. E aí, o que a conclusão desse estudo mostra para a gente? Que não houve prevenção de eventos cardiovasculares quando foi utilizada a terapia pressórica. E quando a gente vai avaliar a adesão desses pacientes à terapia pressórica, foi de 3,3 horas por noite.
Aí eu já quero que vocês comecem a pensar que tanto de sono que um adulto, então a maior parte da amostra desses estudos foram com adultos, mesmo que incluísse idosos. A gente está falando aí de uma faixa que é considerado normal de tempo de sono para adulto, né, de 7 a 9 horas de sono, para idosos de 6 a 8 horas de sono. Então a gente está falando de um intervalo aí de 6 a 9 horas de sono. Será que utilizar 3,3 horas por noite pode ser considerado uma boa adesão? E foi assim, então, pessoal, que a gente começou a responder a essa carta para esses autores. A gente começou pontuando que, apesar deles terem colocado esses estudos para justificarem a não redução de desfechos cardiovasculares, que análises post-hoc mais recentes desse primeiro estudo, que é esse que eu estou mostrando aqui embaixo, que elas viram sim redução de desfechos cardiovasculares, quando, por exemplo, o efeito hipóxico foi utilizado e não o índice de apneia e hipopneia. Nossa, Liliane, pelo amor de Deus, está ficando muito confuso. Então, vamos lá. O que são essas análises post-hoc, pessoal? Lembra que eu falei com vocês? A gente faz o ensaio clínico, a gente faz análise por intenção de tratar e vê o resultado. Só que depois, a gente pode fazer subanálises desses estudos, vendo fatores que podem ter influenciado no resultado se eles tivessem sido melhores controlados. Então, ou analisados de forma diferente. Então, foi isso que esses estudos aqui, esses autores desse estudo fizeram. A gente tem cada vez mais discutido. Sabe que é o índice de apneia e hipopneia que deve ser uma métrica utilizada para eu avaliar desfecho cardiovascular? O efeito hipóxico não parece ser uma métrica que seja muito mais sensível ou muito mais recomendada para eu fazer essa análise do que em si o índice de apneia e hipopneia? Então, esses autores começam colocando aqui na racional para o estudo sobre a inabilidade do índice de apneia e hipopneia de efetivamente predizer risco cardiovascular. Então, o que eles optaram por fazer? Optaram por olhar a predição do risco cardiovascular por meio da carga hipóxica e não o índice de apneia e hipopneia. E o que eles viram com os resultados? Que a carga hipóxica aumentou o risco cardiovascular. Como assim, né? Você só põe esse risco vermelho aí e fala que aumentou o risco cardiovascular. Então, vamos lá, pessoal, razão de riscos. Lembra que eu expliquei para vocês? Primeiro, o P aqui deu significativo, então a gente fala-se de diferença, a gente pode falar de diferença, e aqui superior a 1 aumenta o risco cardiovascular. E lembra que eu falei com vocês que quando der significativo, o 1 não pode estar nesse intervalo? Olha que ele de fato não está. Aqui começa do 1,09. Então, de fato, carga hipóxica aumenta risco cardiovascular. Aqui, o que é essa sigla que vocês vão ver muito na literatura? São os eventos cardio e cerebrovasculares os maiores. Basicamente, são aqueles que eu falei com vocês no início dessa aula. Então, quando analisado pela carga hipóxica, a gente vê que ela aumenta o risco cardiovascular. E o que esses autores, quando fizeram essa análise post-hoc, também viram? Que a carga hipóxica não foi associada ao aumento de eventos cérebro e cardiovasculares no grupo que teve adesão à terapia pressórica e que, portanto, a carga hipóxica, mas não o IAH no baseline, que vai predizer sobre o risco de ter grandes eventos cardio ou cerebrovasculares em pacientes com apneia obstrutiva do sono não tratada ou pacientes que não tiverem boa adesão à terapia pressórica. E aí, esses outros autores também avaliaram o efeito da apneia obstrutiva do sono e o uso do CPAP nos desfechos cardiovasculares em um outro estudo, e o que eles viram? Que a incidência dos grandes eventos cérebro e cardiovasculares não diferiram significativamente na análise por intenção de tratar, no entanto, quando a gente faz a análise usando aqueles que utilizaram por mais ou menos que 4 horas, ou aqueles que não receberam, né, tratamento, o que a gente observa? Uma redução de 83% no risco de ter doença cardiovascular. De novo, como que isso é olhado? Então, tá a razão de riscos aqui. A gente vê, olha aqui o P significativo, não estando no intervalo, então uma redução aqui de 83% no risco em ter doença cardiovascular. E
Um estudo ainda aqui, pessoal, só falando que o grupo, então, que não teve adesão ou que não tratou a apneia obstrutiva do sono, por outro lado, vai ter um aumento do risco cardiovascular e aqui mostrando o P significativo, tá? E aí, pessoal, esse estudo ainda mais recente de 2023 também se propõe a avaliar o efeito do tratamento de CPAP em eventos cardiovasculares e por quê? Parece até repetitivo, né, Liliane? Pessoal, doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Será que vai ser muito bom a gente conseguir uma intervenção que reduz morte cardiovascular ou evento cardiovascular? Demais. Então, vamos buscar. É isso que a gente tenta fazer. E aí, o que que esses autores também viram? Que houve redução desses grandes eventos cérebro-cardiovasculares naqueles que tinham boa adesão à terapia pressórica. Então, aqui mostrando de novo a razão de riscos é a mesma. Ai, olha que legal. Então, lembra, falei, pessoal, olha o valor de P ou olha o intervalo de confiança. Aqui não mostrou o intervalo de confiança, não mostrou o valor de P. Ah, Lili, então não vou conseguir saber se essa diferença foi estatisticamente significativa? Consegue sim. Um está aqui dentro do intervalo de confiança? Não. Então, reduziu significativamente naqueles que tiveram boa adesão ao CPAP e foi considerado boa adesão aqueles que utilizaram por pelo menos 4 horas. Foi observada uma redução de risco de 31%. E aí, a gente volta para a resposta, né? Para o que. Desculpa, e agora os autores fazem a tréplica para a gente. Tá? A gente pontuou essas questões e eles vão devolver para a gente a tréplica. Eles pontuam que o aumento da angiopoetina 2 em pacientes usuários de CPAP pode explicar por que os ensaios clínicos grandes falharam em demonstrar a redução do risco cardiovascular e cerebrovascular em usuários de CPAP. Então, o que eles propõem no estudo deles, pessoal, é o aumento da angiopoetina 2, que é um fator inflamatório. E que se o CPAP aumenta isso, isso pode explicar, então, por que que não há redução do risco cardio e cerebrovascular nesses indivíduos. Eles pontuam que a análise por intenção de tratar e que não demonstrou redução do risco cardiovascular é padrão ouro para fazer essa análise. E que a análise post-hoc comparando pacientes com boa adesão e adesão ruim não são adequadas, porque elas podem ser acompanhadas de viés, como o fato do paciente com boa adesão ter outros pontos que o torna mais saudável e com menos risco de fato de ter evento cardio ou cerebrovascular. Esse argumento utilizado pelos autores, apesar de parecer fazer sentido, ele já tinha sido refutado em um comentário prévio anteriormente publicado. Os autores colocam que, embora a dependência de uma amostra, adesão e não adesão, diminua os benefícios da randomização, isso não invalida a análise. O FDA, pessoal, define intenção de tratar como o princípio que afirma que o efeito de uma política de tratamento possa ser melhor avaliado com base na intenção de tratar do sujeito, ou seja, no regime de tratamento planejado e não no tratamento real dado. Assim, as análises sobre o princípio de intenção de tratar, elas podem formar recomendações políticas de tratamento, por exemplo, em relação ao benefício cardiovascular no uso ou não uso de CPAP. No entanto, por definição, as análises por intenção de tratar não estimam os benefícios do uso efetivo do CPAP, que é a questão de interesse clínico científico nesse debate. O próprio FDA também define que o subconjunto de dados dos participantes que cumpriram suficientemente o protocolo podem ser utilizados para garantir que os dados provavelmente de fato demonstrem os efeitos do tratamento. Portanto, para melhor entender os benefícios do tratamento, em vez daqueles atribuíveis a políticas de tratamento, ou seja, a análise por intenção de tratar, acabam sendo necessárias estimativas por protocolo. Aqui, pessoal, vão ter pesquisadores que defendem que a análise por intenção de tratar é a padrão ouro, e é isso, pronto, acabou. E eu estou mostrando para vocês o outro lado que fala que não, pessoal, a gente precisa fazer sim a análise por estimativa de protocolo. Se a gente tem um corpo grande de evidência mostrando que a análise por intenção de tratar não demonstra benefício, mas, por outro lado, também uma série de estudos que, quando fazem essas análises post-hoc, demonstram benefício, será que a gente pode simplesmente ignorar e fazer essa análise se o CPAP funciona ou não para reduzir risco cardiovascular, apenas avaliando um todo, sem considerar quando esses pacientes fazem boa utilização da terapia pressórica, se eles, de fato,
reduzem ou não o risco cardiovascular, até porque, quando a gente avalia efeitos de intervenção, como que a gente desconsidera a não utilização das pessoas ou a não adesão dessas pessoas à intervenção que a gente está propondo. E aí, esses autores, né, na tréplica ainda, eles continuam pontuando que o modelo proposto por eles é de que, enquanto o CPAP reduz a hipoxemia relacionada à apneia do sono, e assim ele reduziria o risco cardiovascular, ele também aumentaria a inflamação sistêmica, por conta da excessiva insuflação pulmonar, se opondo aos seus efeitos benéficos. E aqui eu já chamo um ponto, né? CPAP fazendo excessiva insuflação pulmonar, será que ele é um dispositivo que consegue fazer isso? E o balanço entre esses efeitos, segundo os autores, é o que vai determinar se um paciente vai se beneficiar ou se prejudicar do uso do CPAP. O modelo, então, prevê que pacientes com alto risco cardiovascular relacionado à apneia obstrutiva do sono terá maior probabilidade de obter benefícios com o uso de CPAP, enquanto aqueles com risco basal mais baixo, eles vão ter mais probabilidade de ter prejuízo com o uso de CPAP. E eles colocam duas análises post-hoc de ensaios clínicos que suportam o modelo deles. Então, basicamente, pessoal, o que esses autores estão falando é, olha, aqueles que têm alto risco cardiovascular, eles vão obter benefício com o uso de CPAP, porque a gente vai controlar bem essa hipoxemia e eles podem até ter uma inflamação, mas o fator da hipoxemia é tão maior, prejudica tão mais eles, que eles acabam tendo benefício. Agora, aqueles que têm baixo risco cardiovascular, eles acabam inflamando mais do que tendo benefício. Pensem, pessoal, a gente que trabalha com a utilização da terapia pressórica, e eu também que sou pesquisadora, eu quero hipótese nula. Então, nem para um lado, nem para o outro. Então, a gente quer saber a verdade. A gente quer avaliar isso de forma limpa, porque isso torna a nossa, uma resposta que muda muito da nossa prática clínica, porque a gente também não quer, se isso for verdade, inflamar os nossos pacientes, então a gente só quer trazer benefícios para o paciente. Então, isso é uma coisa muito séria e que precisa ser bem pensada e estudada, mas a gente precisa considerar todos esses outros fatores aí, que podem ser fatores confundidores que levam a gente a pensar que isso esteja acontecendo. E aí, o que eles falam, né, de dois estudos que suportam o que eles estão falando, essa questão de alto e baixo risco cardiovascular, que a gente tem que pensar em quem a gente vai tratar. Então, isso é uma outra análise post-hoc. O que esses autores fizeram aqui? Então, esse primeiro estudo que eles falaram que suporta o modelo deles. Eles estratificaram os pacientes em alto ou baixo risco cardiovascular de acordo com a extensão dos eventos relacionados à hipoxemia. Eles calcularam a carga hipóxica. No entanto, eles modificaram aquele cálculo original que vocês aprendem em aula com a gente, usando dessaturações automaticamente identificadas na oximetria de pulso, independente dos eventos pontuados. Como assim? Então, no Sleep Heart Health Study, foi comprovado que esse método tem forte correlação com a carga hipóxica obtida por meio de apneias e hipopneias identificadas manualmente. Dessa forma, todas as dessaturações de pelo menos 2% foram automaticamente identificadas. A carga hipóxica foi determinada somando todas as áreas individuais sobre a curva de dessaturação e dividida pelo tempo total de sono. E os participantes foram categorizados em tendo alta ou baixa carga hipóxica com base na mediana de 73,1% minuto-hora. Então, vamos lá. Que eles viram? Que altos níveis de carga hipóxica foram associados com efeitos protetivos do CPAP. Então, vamos analisar de novo, alta carga hipóxica, a gente olha aqui um intervalo, né, a razão aqui, deu um P significativo e, de fato, então, quem usou CPAP teve redução de 43% de eventos cardiovasculares. E o outro estratificou os pacientes com relação ao delta de frequência cardíaca em resposta aos eventos respiratórios. Pacientes com delta de frequência cardíaca de pelo menos 6 batimentos por minuto foram classificados com maior risco e tiveram benefício cardiovascular com o CPAP. O que é isso, pessoal? Eles avaliaram o quanto que a frequência cardíaca respondia a esses eventos respiratórios. Se responder com um delta de aumento de frequência respiratória de pelo menos 6 batimentos por minuto, esses pacientes foram classificados como maior risco. E o que eles viram? Que quando a gente considera, então, a questão do delta da frequência cardíaca, naqueles indivíduos, né, que tinham alto risco, mais utilizaram o CPAP,
a gente olha a hazard ratio, a gente vê que teve P significativo, um não está no intervalo, uma redução de 51% nos eventos cardiovasculares, quando isso é considerado. E aí, os autores colocaram que esse modelo, então, suporta o que eles estão falando. Então, os estudos de fato demonstram que pacientes com alto risco cardiovascular relacionado à apneia obstrutiva do sono obtêm benefícios com o uso de CPAP. Mas será que eles mostram que os autores disseram que o CPAP foi associado com maior risco de eventos cardiovasculares naqueles com baixo risco? Então, agora a gente estava olhando a parte de baixo da tabela, vamos olhar a parte de cima da tabela. E o que esses dados mostram é que naqueles pacientes com baixo risco, olha, Liliane, hazard ratio aqui, então está maior do que 1, então realmente aumentou. O P não foi significativo e a gente vê que 1 está dentro do intervalo de confiança, tanto para análise não ajustada quanto para análise ajustada. E quando a gente olha o do outro estudo, ele coloca aqui embaixo, né, na legenda, que quando a gente olha a questão dos indivíduos, né, que não tiveram a variação grande da frequência cardíaca, mostra um hazard ratio aqui, de fato, de 1,71. De novo, o 1 está aqui no meio, a gente vê que o P não deu diferença significativa. Então, quando isso acontece, pessoal, na literatura a gente coloca uma tendência a isso. A gente pode falar que isso aconteceu, não deu uma diferença estatisticamente significativa. E os autores não falaram nada sobre a adesão desses estudos. Então, quando a gente olha aqui o gráfico, que gráfico também é gostoso, né, da gente ver, e o que esses gráficos fazem é mostrar a probabilidade de ocorrência, de recorrência, né, de um evento cardiovascular. E aqui, né, o tempo de segmento, então, esses indivíduos foram acompanhados aqui por 80 meses, então, aí, mais de 6 anos. Que a gente bateu o olho aqui quando a gente olha todo mundo, né? Um N aqui de 717. A gente vê que todo mundo parte do zero, porque todo mundo então não tinha tido recorrência, a gente vai acompanhar esse povo ao longo do tempo. E a gente vê aqui que, de fato, aqui em azul, então, quem estava em usual care, os cuidados, né, usuais, parece, por um bom tempo aqui, ter tido uma probabilidade de recorrência cardiovascular maior do que aqueles que usavam o CPAP. Então, a gente tem amarelo aqui, os que usavam o CPAP com boa adesão, e aqui em vermelho, naqueles que usavam com baixa adesão. Que em algum momento aqui do tempo, quem teve aqui pior adesão aumenta bastante o risco de recorrência de um evento cardiovascular. E quando a gente olha que analisa os baixo risco e alto risco, o que a gente olha, né? Nossa, Liliane, aqui parece, desde lá de antes, ó, quem tem aqui boa adesão à terapia pressórica está tendo um aumento da recorrência de evento cardiovascular, o que não acontece aqui em quem tinha alto risco. Então, no alto risco, aqui quem aumenta muito a recorrência de um evento cardiovascular é quem está nos cuidados usuais, e parece que aqui, tanto usar pouco quanto muito o CPAP está trazendo benefício para esse povo. E aí, pessoal, uma outra reflexão que eu convido vocês a fazer é de que quando que é mais fácil a gente melhorar desfechos quando essas pessoas estão muito ruins ou quando elas não são tão ruins? Então, de fato, o que a gente vê desse gráfico aqui é que para aqueles pacientes que são muito graves, usar pouco ou usar muito vai beneficiá-los. Agora, qual que é um outro fator importante que a gente precisa considerar aqui? A adesão. Então, quando a gente olha o que eles utilizaram para classificar boa e baixa adesão aqui, uma utilização de 2,3 horas por dia. Será que usar mais que pelo menos 2,3 horas por dia pode ser considerado boa adesão? Então, será que quando a gente fala aqui que esse povo, né, apesar de boa adesão do CPAP, eles estão tendo mais eventos cardiovasculares, de fato, a gente está controlando esse pessoal para o tratamento que a gente está propondo, ou a utilização nos parece insuficiente para a gente, de fato, conseguir reduzir o risco cardiovascular? E a mesma coisa quando a gente avalia isso para o delta da frequência cardíaca. Então, quando a gente considera todos os participantes aqui, indiscutível, né? Então, quem não usa o CPAP aqui tem mais probabilidade de um incidente cardiovascular comparado a quem usa. Mas aqui é a mesma coisa. Então, naqueles que têm baixo risco,
a ocorrência de evento foi maior que quem nem utilizou. E quando tem alto risco, olha aqui, indiscutível, né? Então, a utilização do CPAP reduz muito. Mas como que foi a adesão dessas pessoas nesse estudo? E o que esses autores não colocaram é que, quando foi olhado sobre a adesão, a gente olha aqui que aqueles que utilizaram mais do que 4 horas teve uma redução de risco. Não. Então, vamos ser justos. Então, não apresentaram o valor de P. Só que a gente aprendeu que o 1 está aqui no meio. Então, eu não posso, apesar de parecer que teria uma redução significativa, eu não posso considerar isso uma redução significativa. E os autores colocam isso lá em um ponto da discussão do artigo, que isso mostra uma tendência de quando esses pacientes utilizam o CPAP por mais tempo, que isso pode se traduzir em redução do risco cardiovascular. Só que a diferença aqui não foi significativa, a gente não pode falar sobre isso. Então, sejamos justos, tanto para um lado quanto para o outro. E aí, pessoal, dando continuidade, então, né, o que os autores continuaram respondendo para a gente, eles voltaram, então, para a questão do modelo deles, dizendo que pressões de CPAP elevadas vão causar mais inflamação pulmonar e que podem trazer mais prejuízo, e que isso pode ser suportado pelo artigo do grupo, que é esse o primeiro, onde começou isso tudo, que mostrou que pacientes randomizados para o uso de CPAP, neles os níveis de angiopoetina 2 aos 12 meses foi correlacionado com a pressão mediana do CPAP e que pressões acima da mediana foram correlacionadas com aumento do risco cardiovascular. Que é esse gráfico aqui que eles colocam lá no artigo deles, onde aqui em vermelho a gente tem aqueles que utilizaram uma pressão de CPAP superior a 7 centímetros de água e aqui em azul menos que 7 centímetros de água. Considerando tudo que a gente viu, agora vocês já estão craque, aqui a gente tem um tempo aqui, os mesmos 80 meses, aqui a chance de ter um evento cardiovascular, a gente vê aqui só com esses dados uma diferença significativa que quem utilizou pressões maior do que 7 centímetros de água parecem realmente ter maior risco de um evento cardiovascular. Claro que esses autores não colocam como que foi o tempo de uso desses participantes? Será que avaliar a hipóxia seria importante, se a gente vem falando tanto de índice de apneia e hipopneia, que isso pode não implicar necessariamente em risco cardiovascular, mas hipóxia sim? E é inclusive curioso, porque o autor desse estudo aqui é o mesmo autor desse estudo que mostra que a inabilidade do índice de apneia e hipopneia em efetivamente predizer o risco cardiovascular. Por que que aqui eles mostraram isso, e esse é anterior ao outro, e no outro essa questão da carga hipóxica não foi considerada? E aí a gente pontua, então, que além disso tudo, né, que a gente já colocou, que pacientes com apneia obstrutiva do sono podem apresentar despertares, e que, por sua vez, isso pode servir como fator adicional para o aumento da atividade simpática e potencialmente piorar a inflamação. E que no presente estudo, apesar da similaridade entre os grupos, para o índice de apneia e hipopneia e o nível de hipoxemia, demonstrado lá por eles com tempo menor que 90, informações sobre o número de despertares dos participantes não foram apresentadas. E por que que a gente questiona isso? Porque a gente sabe que o CPAP alto está associado a aumento de despertares, e os participantes do estudo foram randomizados para o alto CPAP ou para os cuidados usuais. E a gente ainda coloca que fatores importantes como vazamento, interface utilizada não foram também apresentados pelos autores. E que isso é importante para a gente saber o quanto esse tratamento está sendo efetivo. Que os pacientes, se os pacientes de fato estavam bem adaptados, apesar de um índice de apneia e hipopneia aparentemente controlado. Por que que a gente fala aparentemente controlado? Aqui a gente tem a mediana de 4,4, então beleza, ele abaixo de 5 eventos por hora. Quando a gente avalia um intervalo de confiança, que é a variabilidade desses valores, né, ao redor ali da mediana, a gente vê que variou aqui no limite inferior e superior de 3,3 até 7,1 eventos por hora. Então, tinha gente que não estava com índice de apneia e hipopneia controlado. E o que que eles nos respondem? Eles, nesse ponto inicial, eles concordaram com a gente que sono fragmentado e curta duração de sono podem sim aumentar a inflamação vascular, mas eles falam que não conseguem ter dados disso, mas acreditam que a randomização tenha feito o papel de entregar isso igualmente entre os grupos. E aí vem um outro conceito, pessoal. O que é a randomização? Quando a gente faz um ensaio clínico randomizado.
a gente dá a mesma chance desses indivíduos de estarem no grupo ou no outro. Então, a gente entrega aí para a probabilidade a o dever de randomizar esses indivíduos de forma igual e eles terem as mesmas características. E, na grande maioria esmagadora dos casos, isso vai acontecer. Se isso não acontece, é um problema para a gente, porque aí a gente. Como que a gente fala que essas pessoas saíram de pontos diferentes e vamos avaliar o resultado lá no final. Então, para a gente conseguir avaliar no final o resultado da intervenção, vocês concordam que essas pessoas têm que ter saído de pontos iguais? Como assim, Liliane? Se no grupo que utilizou o CPAP tiver mais gente com diabetes, por exemplo, uai, mas aí isso pode ter sido por conta da maior parte dos indivíduos que tinham diabetes e podem ter mais inflamação e não porque eles usavam o CPAP. Então, essas pessoas têm que sair ali do ponto de vista análise inicial, caracterização ali inicial no baseline de fatores semelhantes. E o que eles falam é que eles acreditam, então, que a randomização, olha, nós não olhamos despertar, mas a gente acredita que a randomização tenha feito o papel aí, colocando essas pessoas com despertares mais ou menos igual entre os grupos. Só que, quando a gente olha os resultados deles, a randomização falhou em aspectos importantes, que foi dividir igualmente indivíduos hipertensos e diabéticos entre os grupos. Então, a gente vê claramente que indivíduos que usaram o CPAP tinham mais gente com hipertensão e diabetes. Eles depois analisaram os dados e controlaram para esses fatores. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que será que a gente pode largar assim na mão da randomização esse aspecto também, acreditando que a randomização tenha feito isso, então fez isso para despertar, mas não conseguiu fazer para hipertensão e para diabetes? E com relação à adaptação e eficácia do tratamento, eles colocaram que isso foi medido pelo IAH, que estava dentro da normalidade, e que o tipo de máscara e vazamento podem afetar a adesão ao tratamento, mas não são medidas de uma terapia adequada. Engraçado, o mesmo autor que falou que o índice de apneia e hipopneia não prediz risco cardiovascular, agora fala que a gente considera a eficácia do tratamento pelo índice de apneia e hipopneia. E quem trabalha aí muito, né, com a questão de adaptação do CPAP, de forma alguma eu quero colocar que na prática clínica funciona, então que a pesquisa mostrar resultado contrário, que a gente não precisa considerar isso de jeito nenhum, pessoal. A nossa prática clínica é muito suscetível a erros, a muitos viés, mas colocar que vazamento não vai afetar eficácia de tratamento e tipo de máscara também, a gente já tem um corpo grande de evidência aí que mostra essas questões para a gente, né? E aí, a gente pontuou também o fato de, no grupo dos pacientes que foram randomizados para o CPAP, a mediana ter sido 7, e que eles colocam que no grupo com pressão maior que 7, houve aumento do risco de desfecho cardiovascular comparado ao grupo com pressão menor que 7. E o que eles colocam no artigo, copiei aqui até em inglês, porque a gente tirou diretamente de lá, é que isso foi ajustado para idade, sexo, índice de massa corporal e gravidade da apneia obstrutiva do sono. E a gente coloca que esses dados não foram ajustados para a presença de diabetes tipo 2 e para a quantidade de uso do CPAP noite. E o que eles respondem para a gente é que os desfechos primários e os modelos foram sim ajustados para diabetes e hipertensão, além da idade, sexo, índice de massa corporal e gravidade da apneia. E o tempo de uso do CPAP eles ignoraram. E aí, por que que a gente acha que isso é importante, inclusive a gente chama atenção disso na carta, né? Que o valor médio da adesão dos participantes desse estudo foi de 3,5 e que a gente considera isso baixo. Quando a gente analisa aqui o intervalo de confiança, a gente vê que girou de 0 até 5,7, pessoal. Então, teve gente que não usou simplesmente o CPAP. E limite superior do intervalo de confiança foi de 5,7 horas por noite. Então, será que a gente pode falar que esses indivíduos tiveram boa adesão à intervenção que eles estão propondo? Então, trago aqui, né, a questão sobre as horas de sono que a gente já tinha falado no início dessa aula, que quando a gente considera, né, de um adulto até um idoso, vai variar aí de 6 até 9 horas de sono. Então, aqui está muito próximo do limite inferior do que a gente está querendo que essas pessoas durmam. Então, será que a gente pode considerar que esses indivíduos estavam, de fato, utilizando a terapia pressórica de forma adequada para eles terem benefício? E o que eles respondem para a gente é que eles discordam e eles apresentaram corretamente uma justificativa, pessoal.
correta do ponto de vista numérico, mas para a gente pensar junto. O que, que hoje a gente considera adesão? Então, o critério que a gente mais usa de adesão, ele veio da Medicare e da Medicaid, lá dos Estados Unidos, que considera a utilização por pelo menos 4 horas por 70% das noites. Então, isso é para o plano de saúde lá, foi um critério de adesão estipulado arbitrariamente para decidir se esse indivíduo fica com o equipamento dado pelo plano de saúde ou não. Será que isso pode continuar sendo considerado uma boa adesão ao tratamento? Então, quando a gente considera a utilização por pelo menos 4 horas por 70% das noites, 7 dias da semana, 70% disso são 5 dias. Então, daria 20 horas semanais. Pensem, pessoal. Se a gente coloca ali a gente dormindo pelo menos 7 horas, né? Dariam 49 por semana. Disso, só usar 20 horas semanais ser considerado boa adesão, e eles não estão errados, eles estão utilizando o critério mesmo que a gente utiliza como boa adesão, aí que foi estipulado arbitrariamente. Então, se no estudo os indivíduos utilizaram, né, 3,5 horas vezes 7 vezes, dá 24,5 horas semanais. Então, eles são considerados como indivíduos com boa adesão, sim, à terapia pré-sol. Então, eles consideram que as pessoas tinham boa adesão e ainda assim isso não melhorou o desfecho cardiovascular. E aí, o que, que eu chamo a atenção de vocês, né, para evidências mais recentes que já vêm questionando essa questão desses valores que a gente utiliza para adesão e avaliando dose e resposta de tratamento. Então, para cada hora que a gente aumenta de uso do CPAP, a gente reduz hospitalização e visitas a emergências, né? As salas de emergências dos hospitais, entre 5 e 10 e 5 e 7%, respectivamente. Então, quando a gente tem um evento cardiovascular, será que não é justamente isso que a gente faz? Vamos procurar um serviço de emergência? Então, será que a gente aumentar horas ali, a gente não vai reduzir esse risco cardiovascular? E mais do que isso, aquele outro estudo que eu mostrei para vocês, que mostrou a redução dos eventos grandes cardio e cerebrovasculares, esse que saiu em 2023, e fez a análise, né, considerando quando esses indivíduos têm boa adesão. Para boa adesão, eles consideram a utilização de pelo menos 4 horas por dia, e não por 70% das noites, mas 4 horas por dia de uso semanalmente mesmo. Então, será que esse não é o caminho que a gente deve seguir? E, por fim, considerar que a American Heart Association incorporou a questão do sono, e especialmente coloca duração do sono como um dos 8 essenciais aí para a saúde cardiovascular. Então, será que isso foi à toa? Será que quando a gente briga tanto nessa questão, nessa tecla de adesão, tempo de uso, tanto que isso faz ou não diferença nos desfechos cardiovasculares, será que a gente está querendo justificar o não achado desses estudos em redução de cardiovascular por interesses pessoais ou não? É porque várias evidências aí têm mostrado para a gente a importância disso e grandes associações, inclusive, reconhecendo isso e incorporando isso como um item de necessidade de ser considerado para a saúde cardiovascular. É isso, pessoal. Muito obrigada, viu? Espero aí que eu tenha provocado um pouquinho das reflexões que esse estudo provocou. Como pesquisadores, a gente quer, de fato, que isso seja cada vez mais estudado, porque isso, sem dúvida nenhuma, né, é um item de extrema importância para a nossa prática clínica, mas a gente precisa sempre fazer leitura crítica de tudo que nos é apresentado, e foi isso que eu tentei fazer um pouquinho com vocês. Até mais. Obrigada.